Olá, apreciadores de super-heróis de identidade anônima. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar de Homem-Aranha, um novo dia. Que cravem aqui vai ser um dos maiores filmes do ano. Isso aqui acho que não está aberta a discussão. Ele já é a maior bilheteria, pelo menos na estreia. Eu sei que é a maior bilheteria de 2026 e o resto do mês aí que ficar em cartaz, com certeza vai só aumentar e vai se tornar uma das maiores bilheterias desse ano, com certeza, um dos maiores sucessos em questão de bilheteria, isso é fato. Em questão de qualidade, eu ouso dizer que ele está disputando uma vaga legal entre os favoritos aí da minha parte, né, no final do ano, porque eu posso dizer que Homem-Aranha, Um Novo Dia me surpreendeu pra caramba, já que eu não esperava muita coisa do filme. Eu sei que tinha muita gente empolgada pro filme, tipo, pô, Homem-Aranha tal, eu sei disso, mas particularmente eu pensava, gente, é o filme número 4 do Tom Holland, sabe? Um arco já tinha se fechado, eles estão voltando aqui com outra coisa que pode muito bem estragar tudo que eles fizeram, porque se tem uma coisa que a Marvel é boa, é em estabelecer alguma coisa e depois estragar aquilo completamente um filme sequência ou com o personagem aparecendo em uma outra produção. Então eu fui assistir ao filme e eu me surpreendi. Até imaginei que, tipo, talvez realmente seja um filme bom, mas eu não esperava que ia realmente existir a discussão sobre se esse é o melhor filme do Homem-Aranha. Bom, pra mim eu acho que não existe discussão, porque eu acho que não, mas ele pega um top 3 assim, top 3 top 2 assim, de verdade, eu acho que compete mesmo. Bom, então começar aqui falando sobre os atores do filme, a interpretação dos atores. Eu optei por ter a experiência no dublado, então eu posso falar com certeza, é claro, eu entendo isso. Mas em questão de fisicalidade, eu posso dizer que os personagens estão bem melhores, inclusive que nos outros filmes. O Tom Holland está muito mais expressivo e eu tenho ouvido também muitos elogios a respeito da atuação do Tom Holland e de alguns outros personagens. Então a questão de eu ter visto dublado, eu acho que mesmo assim não me impediu de ter visto a melhora em questão de interpretação dos personagens, já que é algo que está sendo comentado, então eu vou tomar aqui como uma verdade, então eu vou botar aqui como um elogio. A interpretação está muito da hora de vários dos personagens, em especial aqui já comentei, né, o Tom Holland, que está muito bom como Homem-Aranha aqui, ele está bem expressivo, essa tristeza que ele sente por seus amigos dele terem esquecido. Quando ele passa de Peter Parker para Homem-Aranha, inclusive é um escape de toda a vida que ele anda vivendo, que não está sendo de grande agrado para ele. Então eu acho que o Tom Holland ele faz uma boa interpretação, ele pega bem isso. E não só os atores estão bons, mas como os personagens que eles interpretam estão muito legais também. Eu achei que tem ótimas dinâmicas aqui nesse filme. Por exemplo, Justiceiro e Homem-Aranha foi uma das melhores coisas do filme. Foi maravilhoso. É incrível ver a relação do Homem-Aranha e do Justiceiro, duas pessoas com dois heróis com modos de trabalhar tão distintos, né? Porque a gente sabe que o Justiceiro é bala, o Homem-Aranha não, peraí, vamos conversar, vamos prender, e o Justiceiro não quer saber, o Justiceiro quer matar. Então é muito legal ver essa diferença aí de abordagem dos dois, mas não impede de ambos verem qualidades uns nos outros, verem talento uns nos outros, enfim, temos outros personagens também, eu acho que o Ned e a MJ eles estão bem melhorados nesse filme também. Eu ouço uma galera que critica um pouco os dois nos últimos filmes. Eles nunca me geraram um grande incômodo, mas eu entendo quem se incomodava antes. Mas eu acho que nesse filme eles estão bem melhorados. Eu acho que tá muito legal a relação que eles têm com o Peter depois do esquecimento também. Eu acho isso muito legal. Indo para um outro campo agora, além de personagens, além de interpretações, eu acho que a direção do filme, eu acho que ela acerta bastante também. Para quem não sabe, os outros três filmes do Tom Holland, eles foram dirigidos pela mesma pessoa, o John Watts, carinhosamente chamado aqui por mim de João do Zap. O João do Zap, ele dirigiu até o Sem Volta para Casa. E ele fez uma direção ok, fez uma direção ok. Aqui o novo diretor desse, Daniel Cretton, para mim ele não faz uma direção só ok, para mim ele dirige bem o filme. Eu acho que ele entende
muito bem o que ele está fazendo e ele evolui bastante coisa que antes a gente nem reclamava. Por exemplo, eu não lembro de ser uma reclamação a questão de lutas nos últimos filmes, mas aqui, cara, a coreografia das lutas está sensacional. Ele já tinha feito um bom trabalho porque ele é o diretor de Shang-Chi e foi da hora as lutas nesse filme, a coreografia é muito da hora, é muito boa. E ele passa a experiência que ele já teve antes aqui pro Homem-Aranha e ele eleva muito isso, porque é muito interessante ver como é usado as teias do Homem-Aranha. Agora que tem um negócio que ele tá soltando teia orgânica também, então eu acho estranho no começo, aí ele aprende a usar direito. É muito bem coreografado, é muito bem feito, as lutas são interessantes, são divertidas. Então, um elogio grande que eu tento fazer aqui, um dos maiores, é em questão das lutas que tem nesse filme, que é um negócio que eu nem pensei que eu ia, que eu ia achar tão da hora, mas acabou que foi muito da hora, porque é muito bem utilizada a questão das teias, a questão de coisas diferentes que o Peter faz com as teias que ele lança. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Então, que fique aqui o meu elogio a todo o uso de teias que esse filme tem, que só não é maior do que o uso que você vai usar para a sua teia, para você dar um like nesse vídeo. Essa foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já fiz na minha vida. Eu me arrependi instantaneamente. Então, por favor, para me ajudar, deixa um like para eu não ter que passar essa vergonha à toa, tá bom? Mas seguindo com o vídeo, depois de você ter, obviamente, né, deixado o like, se inscrito, né, no canal, por que não, né, ativado os sinos para você não perder os vídeos que eu trouxer aqui no meu canal futuramente, porque eu sou cobrado de vídeo, né? Eu sou um vagabundo e eu não produzo, mas hoje eu decidi fazer diferente, então eu estou produzindo aqui para você. E você que já ficou até aqui, o meu muito obrigado. Você que vai acompanhar, meu muito mais obrigado ainda. E seguindo. Olha, para não dizer que eu achei o filme perfeito, ele obviamente tem umas coisinhas pequenas que realmente você vê que não fazem sentido, que, sei lá, uma questão de um roteirinho meio fraco, talvez. Mas aí eu acho que tem culpa, dependendo do que for também, de escolhas que a Marvel fez no passado. Então, por exemplo, a gente tem o Hulk nesse filme de novo, o Hulk clássico, né? Aquele descontrolado, aquele gigantesco. E é maravilhoso, é muito legal o Hulk. É como eu elogiei aqui, a luta com o Hulk é muito boa, é muito da hora. Tem uma explicação muito decente do porquê esse Hulk voltou. Não é aquele Smart Hulk lá que é junto com o Banner, não, é o Hulk mesmo. Então tem uma explicação legal, funciona. Mas é aquilo, né, cara? Tipo, estabelece que agora é o Hulk inteligente. Ele, inclusive, é famoso. Tem lá no Ultimato a galera tira foto com ele. Então já entende que ele tá meio de boinha, no modo dócil ali e tal. Aí, de repente, não. Ele desfaz o negócio e ele volta a ser um humano. Aí, tipo, por que ele voltou a ser um humano? Sei lá, até tem a hipótese, provavelmente ele voltou a ser humano para ele poder dar aula, porque a questão do filme é isso, né? Ele tá dando aulas, então vai ver, para dar aula ele tinha que ser, voltar a ser um Banner, o Bruce Banner, talvez, não sei. Mas aí é a teoria, o filme não explica. E daí depois ele volta a ser o Hulk, então tipo assim, veja que por conta de escolhas anteriores, escolhas bosta que a Marvel fez, de não, vamos juntar os dois, ninguém gostou dessa junção aí do Bruce Banner com o Hulk, ninguém gostou disso, então aí eles vêm e voltam com isso. Enfim, mas aí já não é culpa do filme exatamente, é culpa de escolhas que a Marvel fez no passado também, que me incomoda um pouco, acho que incomoda muita gente também. Não só isso, eu acho que o Justiceiro, ele obviamente está bem mais de boa, o Justiceiro de verdade, se fosse o Justiceiro que. Eu não falo nem dos quadrinhos, é o Justiceiro que já apareceu antes no Demolidor, que é o mesmo desse, que apareceu no curta que teve do Justiceiro esses tempos aí, cara, não é o mesmo humano, tá ligado? Não é o mesmo humano. Esse cara tá muito mais de boa, tá muito mais sereninho, não atira em quase ninguém. Veja que eu falei quase. Não vou dar spoiler. Eu falei quase. Mas querendo ou não, ele tá bem mais de boa. Então, tipo assim, gente, o Justiceiro não é o Justiceiro do porreta que tava antes. Mas eu entendo isso. Inclusive nos quadrinhos é muito assim. Quando um personagem aparece em um quadrinho de outro personagem que tem outra vibe, às vezes é uma vibe mais séria, que é uma vibe mais divertida, que é uma vibe mais triste, que é uma vibe mais descontraída. Querendo ou não, esse personagem tem que pegar um pouco da vibe do personagem que ele tá fazendo, que ele tá visitando, né? Então o filme aqui não é do Justiceiro ou do Homem-Aranha, ou seja, o Justiceiro que meio que tem que se adequar ao tom desse filme, então eu até compreendo, até entendo isso.
também tem a parte do vilão desse filme que eu não vou ficar falando muito porque entra na vibe de spoiler. E eu não vou falar spoiler nesse vídeo. Mas eu só vou dizer que, tipo assim, achei fraco. Mas, é foda porque a galera vai achar que eu tô falando de um personagem. Eu não tô falando desse personagem. Esse personagem que aparece aí novo é da hora. Não é a melhor coisa do filme, mas é da hora. Mas o vilão desse filme é paia. É, é paia o vilão desse filme. Mas de verdade, assim, galera, isso que eu comentei é mais procurar pelo em ovo mesmo. Porque, tipo, essas coisas pra mim são defeitos? São. Mas elas me incomodam? Não. Ou não me incomodam, ou me incomodam pouquíssimo. Então, de verdade, pra mim, de modo geral, a experiência foi muito boa. Eu acho que a direção desse filme, que faz uma direção de verdade mesmo, essa que é a diferença quando você tem um diretor bom e o anterior, é que aqui a gente tem provavelmente o melhor filme do Tom Holland como Homem-Aranha. É muito legal acompanhar esse filme, ele é divertido, tem umas cenas muito boas. Tem uma cena com a MJ, que eu não vou falar aqui o que é, mas a galera que viu sabe qual cena eu tô falando, e essa cena é muito boa. E eu acho legal que ela começa de um jeito que eu achei muito ruim, e terminou de um jeito que eu achei maravilhoso, um jeito que eu achei sensacional, uma das melhores cenas do filme. Então, ele trabalha muito bem. Tem todo esse negócio também da galera ter esquecido o Peter. E eu acho legal que o filme ele não se apressa para tentar mudar as coisas. Até porque eu acho que ele entende que seria meio paia. Pô, estabeleceu uma coisa aqui, esqueceu, aí de repente, na metade desse filme aqui, já volta. Não, tudo bem. Pela magia do amor, da lembrança, eles, opa, lembrei quem é você. O filme não se apressa nessa questão. Não vou dar detalhes, obviamente, mas só vou dizer ele não se apressa e isso é maravilhoso. Não ficar voltando atrás com decisão. Então é um acerto gigantesco desse filme com isso. Pô, o traje do Homem-Aranha também nem comentei, mas nossa, traje lindo. Lindo, é o melhor traje em live action até agora de todos os Homens-Aranhas. É o mais bonito que tem. Superou para mim o do Andrew Garfield do segundo filme, que era o que eu achava o traje mais bonito. Agora com esse aqui, esse traje está maravilhoso. O visual do filme deu uma mudada também, eu não sei vocês, mas eu, sei lá, eu percebi uma mudança, até porque mudança de direção, né, uma direção de arte também tá bem diferente aí nesse filme, sei lá, eu senti um contraste um pouco maior, talvez, não sei explicar direito, mas acho que a questão de cores tá um pouco mais diferente também. Mas de modo geral é isso, eu gostei pra caramba do filme. Eu me surpreendi demais. Eu gostei da interpretação dos personagens, da relação entre esses mesmos personagens. A direção para mim surpreende, as lutas são magníficas. Então, de modo geral, assim, esse filme é muito positivo. Provavelmente será um dos meus favoritos no ano. Não um dos melhores do ano, mas um dos meus favoritos do ano. E eu tô animado para as próximas coisas aí de Homem-Aranha, porque se for com esse diretor já vou estar com uma certa expectativa. Diferente dessa vez, eu já vou ver o próximo esperando alguma coisa de qualidade mínima, pelo menos, porque ele já se mostrou competente. E concluir aqui com uma notinha, eu considero Homem-Aranha Um Novo Dia um filme nota 8. Never forget that no matter how powerful you become, I miss you, mate. Pois é, como eu disse, provavelmente o melhor filme de Tom Holland como Homem-Aranha, então eu fiquei bem animado para as próximas produções. E eu espero que você fique também animado para ver os próximos vídeos que eu produzir, né? Então não se esqueça, se você quiser me acompanhar, de se inscrever, deixar um like, ativar um sino, comentar e compartilhar esse vídeo. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Aqui tem outros dois vídeos que eu fiz também, dois vídeos maravilhosos. Esse aqui eu falei de Mario, que é uma outra grande bilheteria que a gente teve esse ano também. E desse lado aqui eu falo de Backrooms, um dos meus filmes favoritos do ano, com certeza também. Então aproveita aí você que quer me acompanhar mais. Meu muito obrigado por você que ficou até aqui. E corta.